Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e eu estou aqui de volta, pessoal, para dar continuidade à nossa dica de mestre, as dicas que eu tenho para dar para vocês sobre concurso público. E hoje eu vou falar sobre o estudo e aplicação das provas anteriores. Quando você faz provas anteriores, exercícios anteriores, você está treinando para esse concurso do TRT e outros concursos também. Mas antes de mais nada, pessoal, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque aproveita, pessoal. Toda semana tem conteúdo novo aqui no YouTube, toda terça e quinta-feira, não percam conteúdo sempre bacana aqui no nosso canal. Se você já gostou desse tema sobre exercícios e aplicações de provas anteriores, dá um like nesse vídeo que vai ajudar o nosso canal, o YouTube, a perceber que esse é um conteúdo relevante. E também, pessoal, se esse já é um conteúdo bacana, aproveita a oportunidade e compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque quando você compartilha esse vídeo, o YouTube percebe que esse conteúdo é um conteúdo relevante e irá distribuir muito desse conteúdo para outras pessoas, para que elas conheçam o nosso canal. Por isso que você tem que compartilhar esse vídeo para que outras pessoas já conheçam. Então, além de você já compartilhar com essa outra pessoa, o YouTube já vai passar para essa outra pessoa, e quando você compartilha, ele percebe que isso é bom e ele compartilha para outras pessoas, multiplicando o nosso conteúdo aqui de direito do trabalho, sempre voltado para concurso público e para a prova da OAB. Pessoal, uma das grandes características dos aprovados em concurso público é aquela característica que esses candidatos, esses aprovados, eles fazem muitos exercícios, eles fazem muitas provas anteriores, e é por isso que eu estou conversando aqui com você sobre resolução de provas anteriores. Uma das primeiras partes que logicamente você vai fazer é estudar. Quando você se aplica para um concurso público, seja na prova do OAB, seja o concurso do TRT, tudo bem, você tem que estudar a teoria. Você que é estudante de direito, você vai pegar lá o seu código, você vai pegar o seu vade-mecum, você vai ler a Constituição, você vai ler a CLT, você vai ler o CPC. Em algum aspecto, você também vai pegar parte do seu tempo de estudo. Organize o seu tempo de estudo, que você, além da legislação fria, nua e crua, você vai estudar talvez um pouco da doutrina, os livros lá dos professores de direito do trabalho e processo do trabalho. Mas tome muito cuidado, você precisa se organizar para encontrar esse meio termo. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você estuda a doutrina, para você estudar a doutrina, você precisa de tempo. E na doutrina, o professor ele vai escrevendo ali, ele vai falando e vai seguindo uma linha de raciocínio, que ele precisa te passar essa linha de raciocínio do começo ao fim. Então, o que acontece? Às vezes ele vai gastar 5, 6 páginas ou até 10 para falar sobre um determinado assunto. E nem sempre você vai ter esse tempo disponível para você de 10 páginas, isso só sobre um assunto, quiçá todos os outros assuntos que você tem que estudar. Eu não vou dizer para você não estudar a doutrina, só digo que para você estudar com cuidado, o mínimo possível, porque a doutrina gasta muito tempo. Então, às vezes, é mais interessante você utilizar esse tempo usando a letra da lei, usando a lei.
porque a maioria dos concursos ele quer saber da lei. É lógico, a partir do momento que você já sabe a conceituação e, logicamente, até certo ponto, parte da doutrina, vai melhorar o seu entendimento da lei. A forma que você interpreta a lei quando você conhece as conceituações jurídicas que vêm em grande parte da doutrina. Mas tenta otimizar esse estudo. Se você se basear só na doutrina, você vai perder muito tempo. Então a maior parte e a parte mais massiva do seu estudo é sempre lei, com um detalhezinho ou outro de doutrina. Mas o que acontece? Você está utilizando o seu tempo estudando a lei, estudando doutrina, estudando a jurisprudência. Notadamente aqui, quando nós falamos jurisprudência para o concurso do TRT, qual é a jurisprudência que nós estamos falando? As súmulas do TST e as orientações jurisprudenciais, as OJs do TST. É o tempo que você vai separar para estudar. Em algum aspecto, às vezes, até os entendimentos do STF. Um caso ou outro. Até pego para falar aqui, recentemente agora, por volta de março de 2025, saiu um julgamento do STF, sobre responsabilidade subsidiária, mas não foi muito diferente do que ele já falava, que era a responsabilidade do ente público quando se comprova que ele não fiscalizou o contrato da reclamada, o contrato da prestadora do serviço, entendeu? Então tem que estar atento a isso. Então você vai gastar tempo com a jurisprudência, com a legislação, um pouco de doutrina, mas você precisa separar uma parte desse estudo para você exercitar como qualquer pessoa, como qualquer profissão. Se você já é advogada ou se você já é advogado, você vai para o campo de guerra quando você pega a tua carteira da OAB e vai advogar. Na faculdade de Direito você aprende teoria. Numa pós-graduação você aprende a teoria. Você até vai ter um pouco de prática ali, mas é uma prática que você vai aprender coisas novas da teoria e você, conforme você vai conversando com os professores e com os outros alunos, você vai pegar algumas coisas da prática. Mas isso não quer dizer que é a prática. A prática vai ser todo dia você indo para o fórum, a prática vai ser todo dia você indo para o TRT, a prática vai ser todo dia você fazendo audiência. Você pode ser PhD na teoria. Se você não tiver a prática, muitas vezes eu falo aqui nas minhas aulas de prática jurídica, eu já vi advogada e advogado passar vergonha. Eu já fiquei com vergonha só de ver alguns advogados e advogadas passando vergonha. Eu já reverti caso que advogado até hoje não sabe o que aconteceu. E eu já vi advogado sair de audiência falando certas coisas que a juíza falava, doutor, mas isso não é processo do trabalho não, isso é civil, isso é processo geral, você deveria conhecer isso. Então é a prática, você precisa da prática. O engenheiro, quando sai da faculdade, precisa meter a mão na massa, precisa da prática. O médico é a mesma coisa, para isso que existe a residência. E você aqui é a mesma coisa. Não adianta você chegar para uma prova obeso, passou 10 horas lendo a CLT todos os dias, leu a Constituição, e quando chega na hora da prova, você vai lá, fica nervoso, chega na hora da prova, a prova geralmente é entre 4 e 5 horas, você não sabe organizar o seu tempo de resolução de questões. Acontece isso. Às vezes a gente olha no edital, vê que a prova será realizada durante 4 ou 5 horas,
Pessoal, para quem nunca fez uma prova dessa, eu vou te contar. Essas 5 horas, elas voam de um jeito que quando você percebe, às vezes você não fez nem metade da prova e o sinal já está tocando. Você tem que calcular também o seguinte, pessoal. Você tem que calcular o tempo de você resolver as questões. Talvez também é muito interessante o tempo de você rever algumas questões, aquelas que você deixou passar, ou dar só aquele confere naquilo que você já fez, e você tem que separar um tempo, meia hora, 1 hora, não sei, depende de cada um, para você marcar as questões no caderno resposta, no cartão resposta, quer dizer, porque nas provas de concurso público, você recebe o caderno de respostas que tem as questões ali, e o cartão resposta, que é esse cartão que você vai entregar na maioria das vezes, ou todas as vezes você entrega o cartão. Às vezes, se você não está no tempo específico, você devolve o caderno, e outras vezes você leva o caderno para casa para você usar de gabarito, para você resolver as questões lá, para você ver se está tudo certo. Mas o cartão resposta é o que é mais importante, o que fica, o que é válido é o cartão resposta. E se você não reserva um tempo, às vezes você não vai conseguir marcar o cartão resposta. Você vai entregar a prova, o cartão resposta, com algumas alternativas ali em branco, que às vezes você até já colocou no caderno resposta e não deu tempo. Ou então na correria você vai marcar errado, cara, que parece aquela folha de loteria lá e você se atrapalha. Então, é a partir da prática, do exercício dessas provas, que você vai ter esse aperfeiçoamento. Quando você começa a realizar as provas anteriores. É a partir do momento que você realiza as provas anteriores que você vai perceber ali quais são os critérios da banca. Ela gosta mais de doutrina, ela copia trechos da doutrina, ela conceitua, ou ela é letra de lei? Será que ela só pede o copia e cola da lei? Cada banca tem o seu estilo. A maioria tem seguido muito para a letra de lei, porque é algo normal, é algo mais comum, porque a lei é tudo. A lei é tudo. Se você não souber da lei, até o teu conhecimento, a conceituação vai ficar prejudicada. Então, a lei, tenha isso em mente, a lei é tudo. Primeiro vem a lei, depois vem o resto. Mas aí, o que acontece? A partir do momento que você faz as provas anteriores, você vai saber como é que o examinador daquela banca ele trabalha, como é que ele gosta de perguntar, como é que ele gosta dos padrões de resposta. Essa é a primeira forma de você estudar para uma prova de concurso, através das provas anteriores daquela banca. Se não tiver realmente provas daquela banca, você vai ter que estudar por outra banca. Você vai ter que se utilizar de alguns critérios para você perceber quais são os temas que aquela banca gosta de perguntar. Porque é muito comum isso, tá? Existem bancas que gostam de determinados assuntos, de determinados temas. E você tem que se debruçar sobre isso. Sempre voltado para o órgão específico. Uma determinada banca pode até gostar de um tema, mas se aquele órgão que é um concurso público não tem muito a ver com aquele tema, ela pode até colocar, mas ela provavelmente vai sair um pouco daquele tema e vai tentar girar em torno daquele órgão. É esse meio termo. Qual o órgão que você está fazendo? É um TRT? É uma prova para Tribunal do Trabalho? Então o teu raciocínio tem que estar voltado para o Tribunal do Trabalho. Você tem que dar mais energia aí, voltando para aquele raciocínio das provas anteriores, porque você já vai saber qual é o critério da banca, o que a banca gosta de perguntar, e vai repetindo ali. E por que é bom isso? Eu coloquei aqui 4 tópicos
e 4 características do porquê de você fazer essas provas anteriores. A primeira eu já comecei a falar aqui já no início do vídeo, pessoal. A primeira é a prática. A prática leva à perfeição, seja para o advogado, seja para o engenheiro, seja para o médico, seja para o jogador de futebol, seja para o jogador de vôlei, jogador de basquete. De tanto você fazer, você vai se acostumando com aquilo ali. E chega uma hora que você faz de olho fechado. É a prática, você já está conhecendo ali. Por isso que é bom você vai fazendo algumas provas anteriores. Natural também que você se inscreva para alguns concursos, na medida do possível, ali, próximos do que você quer, e já vai treinando. Tem gente que senta num sábado desse, ou num domingo desse, fica 4 ou 5 horas fazendo prova ali, no período e no tempo daquela prova, para você pegar essa prática. Além, por quê? Porque você recebeu a teoria por um lado e você tem que transformar essa teoria em prática. Além da prática, pessoal, eu bato na tecla dos exercícios. Você precisa fazer esses exercícios, seja através de uma prova inteira ou através de exercícios separados. Hoje eu vou responder 50 questões de direito administrativo, hoje eu vou responder 50, 100 questões de processo do trabalho, 50, 100 questões, 200 questões de direito do trabalho. Exercício atrás de exercício, exercício atrás de exercício. Para quê? Para aquele troço entrar na tua cabeça. De tanto que você faz, aquilo entra na tua cabeça. E eu lembro quando eu fiz a minha prova do AB que eu passei, e olha como é que funciona. As últimas provas que eu fiz de teste para a prova do AB, em casa, naquela época o AB era 100 questões, eu estava acertando, acho que uma média de 70 e pouco por 80. Teve um dia que eu acertei um 80 que eu falei assim, caraca, eu fiz 80 pontos. Ou 78, um negócio desse. Pô, mas foi por quê? De tanto você fazer naquela época de 100 questões, tinha que acertar 50. E geralmente, eu acertava 45, 40. Quando eu passei algumas vezes na segunda fase, mas eu não passei da segunda fase, eu acertava 50, 52. Mas chegou um ponto que eu fiz 78 acertos numa prova de 100. Para concurso público, ainda não está nem tão alto. Para a OAB estava ótimo, que era 50 e pronto. Para concurso público, o pessoal está passando com uma média de 90. 80 e pouco é para você ficar ali no limite. Mas o que aconteceu? Eu acertei 70 e pouco ali, 78, em casa, na tranquilidade, no conforto do ar-condicionado, podendo levantar a hora que eu quisesse, indo no banheiro na hora que eu quisesse. Lá na prática, do dia da prova, é totalmente diferente. O bicho pega, a pressão é outra. Você não pode ir no banheiro na hora que você quer, você tem que esperar, às vezes, 2 ou 3 pessoas que estão na sua frente para você ir no banheiro. Aí você sai da sua sala, você sobe andar, desce andar, ou vai reto lá, você fica às vezes até na fila de banheiro. Aí o cara passa aquele negócio lá em você, às vezes bota até no teu pé para saber se você está com alguma coisa ali. Só de você ir para o banheiro, tu leva às vezes 15 minutos ou 20. Percebe? Então tudo é muito calculado. E é diferente, a pressão é outra. Quando eu passei na minha prova do OAB, na primeira fase, eu acertei por volta dos 60, foi 58 a 60. Eu acabei de falar para vocês que nos testes das provas anteriores eu tinha acertado 78 ou 80, um negócio desse. Quando foi na prática, no vamos ver, esse 78 virou 60. Porque o bicho pega diferente, a pressão é outra. Então, por isso que você tem que fazer prova atrás de prova, teste atrás de teste, exercício, toda hora. Eu conheço uma pessoa que já foi aprovada para a Receita Federal e ele está voltando a estudar para outras coisas, que o cara faz assim, por mês,
500 exercícios no mínimo, para você ver como é que é o nível do cara. Ele tem essa facilidade, horário de trabalho, o cara está até afastado, o cara passa o dia inteiro estudando. Se um cara faz 500 exercícios, 1000 exercícios por mês, olha a quantidade de exercícios que esse cara faz. E acontece, tá? Isso acontece. Então, a prática é muito importante. Você tem que exercitar o seu aprendizado. Além disso, pessoal, é aquela história, quando você começa na repetição, chega uma hora que você esgota a matéria. Não tem mais para onde o examinador te pegar. Você não conhecia na primeira vez, aí você estudou, aí quando chegou na segunda prova ele não perguntou aquilo, ele perguntou uma outra coisa, aí você estudou a outra coisa, ele te pergunta na outra prova, ele te pergunta a terceira coisa, aí você estuda a primeira, segunda e terceira, aí depois ele te pergunta uma quarta coisa completamente diferente, numa quarta prova que você faz. Eu me sentia assim, parecia que eu ficava correndo atrás do próprio rabo. Quando eu estudava uma coisa, ele perguntava outra na prova seguinte. Aí na terceira ele perguntava uma terceira coisa. Mas chega uma hora que ele vai ter que voltar para aquela questão. Talvez aquela primeira que ele tenha perguntado. Porque chega uma hora que não tem para onde correr. Como eu falei com vocês recente, nos estudos passados, o seu estudo, a sua memória é memória de longo prazo para você passar no concurso. É aquilo que você vem estudando. É lógico, eu sempre lembro de um professor que ele falava muito o seguinte, um professor de Direito Civil, na época que eu passei na primeira fase do OAB. Ele, gente, olha só, prova de Direito Civil, ele vai perguntar litisconsórcio. Se ele não te perguntar de litisconsórcio, ele vai te perguntar de intervenção de terceiros. Não tem ele até falou, uma prova ele pergunta uma coisa, na outra ele pergunta outra. Então já fica atento, essas duas você tem que estudar. Chega uma hora que vai por mim, chega uma hora que não tem para onde correr. Você já mapeou tudo. E é por isso que é a repetição, de tanto você ver aquilo. Ele pergunta de um jeito, pergunta de outro, chega uma hora que ele vai se repetir, porque você já está repetindo, você está batendo, você já está acostumado. É assim que é o concurso público. Além disso, pessoal, é o treino. Por que o jogador de basquete, ou o Stephen Curry, por exemplo, bateu todos os recordes? Porque ele arremessa 500 bolas por dia. Já foi feita essa pesquisa com o Stephen Curry. Ele arremessa 500 bolas de 3 por dia. Calcula 500 bolas por semana. Calcula 500 bolas por mês. Por isso que o Stephen Curry bateu todos os recordes do arremesso de 3 pontos. Passou de longe aqueles que eram os melhores de arremesso de 3 pontos. Porque é 500 por dia. Chega uma hora que o cara arremessa de olho fechado, como o Michael Jordan fez na década de 90. Arremessou um lance livre brincando com outro jogador lá famoso, fechou o olho e arremessou. E acertou. Porque já está acostumado. E tudo isso, de tanto você fazer, e chega uma hora que de tanto você fazer, você vai se tornar repetitivo, e de tanto você acertar, isso vai te gerar autoconfiança no que você está fazendo. A tua cabeça é tudo. A tua cabeça, ela te leva à depressão e te leva para o sucesso. Resta saber como você vai administrar o poder que a sua mente tem sobre você, de derrota ou de vitória. Porque de tanto você fazer, é o que esses atletas eles falam, cara, eu posso até errar a primeira, posso errar a segunda, posso até errar a terceira, quarta, mas de tanto eu fazer, eu sei que uma hora ela vai cair. Eu sei que uma hora eu vou fazer gol. Porque eu treinei isso desde criança, então é assim que é.
gera uma confiança dentro deles que eles sabem que uma hora vai dar certo. E é isso que você tem que fazer, utilizar isso a seu favor, essa repetição, e é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo sobre provas anteriores, exercício e prática. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo com as suas amigas e com os seus amigos, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.